Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos mais esta noite aqui, domingo, 23 de novembro de 2025, diante da palavra do Senhor, no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, aqui em Pernambués, juntamente com os irmãos presentes aqui. Os irmãos podem dar um glória a Deus bem alto para sair na live. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém? Que Deus possa estar nos abençoando mais esta noite. Ele possa estar cumprindo o seu propósito na minha vida e na sua vida. Você que está aí também do outro lado da internet, recebam a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Queridos, nós temos hoje um texto talvez muito conhecido no nosso meio, um texto onde nos faz pensar, pois nós vivemos numa geração onde uma geração debaixo de ansiedade, uma geração que fica preocupada com coisas normais, cotidianas da nossa vida. Existem pessoas, porventura, estamos agora num domingo, 19 horas e 20 minutos, pessoas preocupadas com o boleto que vai ser pago amanhã, os exames que tem que ser feito, o diagnóstico de um médico que, após alguns exames, o médico apontou para uma possível enfermidade. Quem sabe uma compra que alguém gostaria de fazer, a compra de um apartamento, de um imóvel, talvez de um carro, um empreendimento que a pessoa gostaria de fazer e não deu certo. Isso causa muitas vezes ansiedade, isso causa muitas vezes preocupações de uma maneira exagerada. Isso causa enfermidades, causa gastrite, causa úlcera, isso causa também câncer. E a Bíblia diz: lance sobre mim, diz o Senhor, lance sobre mim toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. É algo muito sutil, é algo muito subliminar que trabalha no campo espiritual e muitas vezes no abstrato nós não observamos isso. Mas a palavra do Senhor aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, onde o Senhor Jesus ele dá uma diretriz, ele dá uma direção, ele dá um norte para mim e para você. Antes de falar do versículo 25, ele fala do versículo 20 ao 24, ele fala das 3 cidades impertinentes, cidades onde foram feitos sinais e maravilhas pelo Senhor Jesus e as pessoas não se converteram. Sinais e maravilhas que, se tivessem sido, o próprio Senhor Jesus cita, se tivessem sido feitos esses sinais em Tiro e em Sidom, lugares fora de Israel, ele cita até Cafarnaum, lugar que Jesus Cristo nasceu, viveu, conviveu com a sua família, a cidade onde Jesus plantou o seu ministério terreno ali. A Bíblia diz que ele pregou para muita gente e as pessoas não creram. A Bíblia fala de Corazim e de Betsaida e fala de Cafarnaum. E ele faz uma comparação de Cafarnaum com Sodoma. Ele diz, olha, no dia do juízo final, quem diz isso é Jesus, não é uma opinião minha. No dia do juízo final, haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Isso nos deixa de antena ligada, de antena em pé. Isso nos faz pensar um pouco, porque nós estamos vivendo tempos muito mais difíceis do que esses aqui. Por que mais difíceis? Porque hoje nós temos a palavra do Senhor. Hoje nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Hoje nós temos aí dezenas, se não centenas, milhares de igrejas abertas, onde a palavra do Senhor é proferida, onde a palavra de Deus é pregada, mas as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem a palavra. As pessoas querem o que Deus pode proporcionar. Deus proporciona bênçãos, Deus proporciona curas, Deus proporciona que o morto ressuscite,
Deus proporciona que a gente consiga comprar isso, comprar aquilo. Deus proporciona diversos tipos de bênçãos que rodeiam as nossas vidas, as nossas famílias, mas o povo só quer até aí. Enquanto que esse texto, logo após, por isso que eu dei essa introdução nesses versículos anteriores, porque o versículo 25, qual é proposto nessa noite, até o versículo 30, o 25 começa assim: por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28 começa a chave, a diretriz, onde o próprio Jesus, ele se revela. E nesta noite eu gostaria que você abrisse o seu coração e tomasse posse dessa palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer um período de 30 segundos de oração. Você que está do outro lado aí, ore comigo, em nome de Jesus. Pai, estamos diante da Tua palavra. E se é a Tua palavra, fala o Senhor e não eu. Em nome de Jesus, que o Senhor tome, meu Deus, os nossos corações, para que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações e venhamos aprender mais de Ti nesta noite. Que o Senhor possa estar alcançando pessoas, não só aqui no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, como também através desse canal da internet. Alcance vidas, esse é o propósito. Alcance vidas, vidas que estão necessitadas de Ti, vidas que são, meu Deus, nesse momento angustiadas, depressivas, preocupadas, que não sabem o que fazer. Muitas vezes com a mão na cabeça, muitas vezes olhando para um lado e olhando para o outro, não tem a quem recorrer. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E o socorro chegou. O socorro é Jesus Cristo. Que todos nós, Senhor, venhamos tomar posse da Tua palavra. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Eu queria pedir o celular. O celular da irmã Helene para deixar aqui, que o meu esboço está no celular dela. Então, queridos, estamos diante dessa palavra, aonde ele vai dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando esta palavra chega até mim e até você, ele está se referindo, por isso é importante a gente saber do contexto dessas três cidades, aonde foram feitos sinais, aonde foram feitas maravilhas, e ninguém se converteu. Nós estamos acostumados a ouvir das maravilhas que Deus tem feito. Eu poderia falar de uma lista só da área física que Deus fez na minha vida. Eu já fui curado de várias coisas, eu já parti o tendão do pé direito, aonde eu tenho raio-x, ressonância do meu tendão partido, e tudo aonde já estava sendo promovido para que a cirurgia fosse feita. Eu fui atendido ali no Cato, uma clínica na Boca do Rio, e no momento o pastor Jaime, um abraço, pastor Jaime, por telefone, fez uma oração onde ele pedia, na época, que minha mãe colocasse a mão no meu pé. Eu não aguentava, irmãos, tocar o meu calcanhar no chão. Era uma dor insuportável. E, nesse momento, o pastor Jaime
por telefone, intercedeu, clamou ao Senhor. Do outro lado da linha estava a minha mãe, e colocando a mão sobre o meu pé. Naquele momento ali, irmãos, eu senti uma dor muito grande. Eu tenho uma ligeira impressão que ou foi sono ou foi um leve desmaio. Da dor que era muito grande, eu estava sentado no sofá da minha casa e o pastor Jaime intercedendo por telefone, minha mãe tocando de leve no meu tornozelo e eu adormeci. Eu adormeci que quando eu acordei já tinha terminado a oração, as luzes já estavam apagadas, as pessoas estavam saindo lá de casa e era um domingo à noite. Na segunda-feira estava tudo preparado, os exames para que eu pudesse ir para a clínica para preparar a cirurgia. E para espanto, principalmente da medicina, eu levantei no domingo, na segunda-feira de manhã e coloquei o meu pé no chão sem sentir muita dor. Apenas uma dor que eu poderia suportar. Algo bem menor do que antes. Eu tinha partido o meu tendão no sábado, jogando bola. Os irmãos aqui da internet sabem que eu sempre fui diferenciado no baba, sempre joguei mesmo. Não vesti a camisa amarelinha porque eu não quis, a verdade seja dita. Mas eu parti o meu tendão no sábado pela manhã e passei o sábado indo para a clínica, no domingo não fui para canto nenhum e na segunda-feira já estava alguns exames já pré-agendados para que pudesse, já tinha raio-x, a ressonância. E na segunda-feira, conforme eu disse, eu pude colocar o meu pé no chão, achei estranho e fui para a clínica. Lá na clínica, o mesmo médico, a mesma clínica, os mesmos exames tinham que ser repetidos para dar início ao pré-operatório. Mas para alegria nossa e espanto da medicina, o meu tendão estava cicatrizado. O meu tendão foi cicatrizado de uma maneira que na ressonância e no raio-x dava para ver literalmente uma espécie de uma costura. Só por dentro. Meu pé estava intacto. E dali em diante, eu apenas fui fazer algumas sessões de fisioterapia. Não passei por cirurgia nenhuma. Voltei a andar normalmente. O médico havia dito que eu tinha que usar uma palmilha para o restante da minha vida, porque depois de cirurgiar do tendão, sempre ficava uma espécie de... aquele machucado poderia voltar a ser lesionado. E estou hoje aqui, com 57 anos. Isso aconteceu no ano de, se não me falha a memória, de 2000, 2001. E estou hoje aqui andando, não fiquei com sequelas nenhuma. Continuo, sempre que possível, jogando bola, pulando, com o pé esquerdo, com o pé direito. Isso é apenas um dos milagres e que Deus fez com a minha vida. Poderia estar citando aqui, mas esse não é o propósito. Mas eu quero dizer que muitos outros milagres eu já presenciei na vida de pessoas. Conheço pessoas curadas de câncer, conheço pessoas que foram desenganadas pela medicina, conheço pessoas que estavam aflitas aí, depressão, estavam com um espírito de loucura para um lado e para o outro, e através da oração, através da fé da própria pessoa, da fé da igreja, pessoas foram curadas. E a Bíblia fala que isso acontecia em Corazim, em Betsaida e Cafarnaum. Mas o povo não se entregava a Cristo Jesus. E hoje nós vivemos situação semelhante. As pessoas ouvem falar dos milagres, ouvem falar do que Jesus fez. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma. Jesus é o autor da vida. A Bíblia diz que é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, Ele faz do jeito que Ele quer. Nós sabemos disso tudo. Mas ainda assim, existe uma camada grande de pessoas que querem apenas as bênçãos. E hoje, porventura, pode ser que alguém esteja ouvindo essas palavras e dizendo: é porque vocês não sabem o que eu estou passando. Eu estou passando uma luta tremenda. Talvez você na internet também esteja ouvindo isso, dizendo: eu estou passando uma luta tremenda, eu estou passando por um problema, por um diagnóstico, são pessoas que se levantaram no meu trabalho,
enfim, diversas situações que realmente a aflição chega. Mas eu quero meditar no versículo 28, é onde ele faz um convite. Esse convite é feito nesta noite para todos nós, inclusive para você que está aí na internet. Essa mensagem está chegando até a sua casa. Essa mensagem fica gravada. De repente você, depois desse domingo, vai ouvir essa mensagem. Essa mensagem é para você. Está servindo para você. Esse convite é feito para mim e para você, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Em outras traduções diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados. A pessoa que está cansada e sobrecarregada são pessoas que geralmente falam essas frases. Vocês vão se identificar. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Frases como essa que estão levando pessoas à beira de um colapso espiritual, à beira de fazer talvez muitas besteiras, como algumas pessoas fazem. Mas Jesus nessa noite diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O convite é feito. E depois desse convite tem uma promessa. Qual é a promessa? Talvez muitas pessoas esperem que a promessa seja uma bolsa de dinheiro. Talvez uma promessa que seja que ganhou uma promoção no trabalho. Mas a promessa diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, convite, e eu vos aliviarei. O alívio do Senhor está batendo na minha porta e na sua porta nessa noite. Por que alívio? Porque enquanto nós estivermos nesta terra aqui, nós passaremos por lutas e por aflições. Mas a Bíblia diz: tenha bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque com Jesus ele traz o refrigério. Com Jesus ele traz o alívio. Com Jesus ele traz aquilo que nós tanto estamos esperando, que nem dinheiro nenhum pode trazer. Clínica de recuperação pode ajudar, mas não traz o refrigério. Médicos especialistas na psicologia podem trazer uma ajuda, mas não traz o refrigério. E Jesus nesta noite ele fala: eu tenho uma promessa. Eu tenho como fazer que você caminhe na sua vida sem a necessidade de tomar, por exemplo, remédios, de tomar emprestados, de tomar e trazer situações onde você enxergue que não há saída. O Senhor Jesus nessa noite ele disse: eu tenho um alívio para você. Eu tenho como fazer com que você não fique tão ansioso. Eu tenho como fazer que você não fique preocupado a ponto de se deprimir. Existem pessoas que andam tanto na depressão, que é a doença do século, que a depressão faz a pessoa pensar em acabar com a própria vida. Mas em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, essa possibilidade na minha vida, na vida dos que estão aqui, e na vida de sua, que está ouvindo, está sendo repreendido agora. Em nome de Jesus. Todas as cadeias de suicídio estão quebrado agora, em nome de Jesus. Porque Deus nos chamou para a vida. Deus nos chamou para viver, ter uma vida e vida com abundância. Deus nos chamou para viver o dia, Salmo 118, versículo 24. Viva o dia e viva com alegria, porque esse dia que fez o Senhor. O dia de amanhã nos preocuparemos amanhã. O dia de amanhã nós nos preocuparemos porque nós temos o Senhor que traz o refrigério, que traz o alívio. E ele, além de trazer o convite, além de trazer a promessa, no versículo seguinte, ele vai trazer como a receita, o método de como fazer. Versículo seguinte diz assim: tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa parte do método, eu vou demorar um pouco mais para explicar, porque no que se refere a jugo, repare que o nome aqui é J-U-G-O. Não tem o L, porque não é jugo de julgamento. É jugo, aquilo que muito nos interiores, nas fazendas, se colocava em um gado e um outro gado. Um boi de um lado, um boi do outro. E o jugo, aqui a gente chama, tem muitos lugares que chama de cangalha, tem muitos lugares que tem outros nomes, mas aquela estaca virada de um lado para o outro, onde aqui tinha uma forquilha, onde colocava no pescoço de um boi, de um lado, e aqui colocava no pescoço do outro boi. E aqueles dois bois ali iriam arar a terra. Na época, muitos lugares, até hoje, não tem a condição de ter um trator para arar a terra. Então, eles usam os animais. E, geralmente, no interior, onde eu passei muitas férias, chamado Salbara, eu via muitos animais com esse jugo. E o jugo tem que ser, irmãos, 2 bois do mesmo tamanho, 2 bois mais ou menos do mesmo peso, mas geralmente os bois tinham temperamentos diferentes. O primeiro boi colocado era um boi que já tivesse experiência, um boi velho, um boi que não precisava de chicote para andar, um boi que já sabia o que tinha que fazer. E do lado desse boi colocava-se um boi brabo. Um boi novo para se fazer o trabalho. Com todo respeito, esse animal brabo, esse animal que não queria ficar ali debaixo daquele jugo, esse animal brabo sou eu e você. Com todo respeito, essa comparação daquele outro animal que já tinha experiência e que sabia o que fazer, esse animal é representado agora pela pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso. Por que sou manso? Porque o animal brabo, ele tinha que andar junto com o animal que já foi domado, que já foi, não domesticado, mas já foi domado para arar a terra. E pelo fato de estarem no mesmo jugo, um tinha que andar com o outro. Diante dessa explicação, o que Jesus está oferecendo para mim e para você nesta noite, para você que está aí nos ouvindo, é que façamos na prática. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo assim, quer aprender? Vem comigo. Quer aprender? Eu tenho como fazer como você não fique mais ansioso. Eu tenho fazer como que você agora não precise tomar mais remédio de tarja preta. Eu tenho fazer como que você agora não tome mais emprestado. Eu tenho fazer como a ansiedade pare na sua vida. Eu tenho fazer como que você deixe as suas preocupações. Não significa isenção de problema. Significa alívio. Significa entrar com a providência. Esse Jesus em que nós cremos, ele não é só fazedor de milagres. Ele não é só construtor de cura, de milagres, de gerar vida. Ele é aquele que nos ajuda. Queridos, tem jugo? Tem jugo. Mas não é um jugo desigual. A Bíblia fala que é para a gente ter cuidado do jugo desigual. É por isso que nós aconselhamos, principalmente quando as pessoas vão casar, casem-se com pessoas que tenham pelo menos o mesmo tipo de fé. O mesmo tipo de fé da sua, para que o jugo desigual não chegue na sua casa. Imagine, marido e mulher, debaixo de um jugo desigual. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer o céu, outro quer o inferno. Um quer Jesus, outro quer o que é contra Jesus. Imagine, uma família, como é que pode andar assim? Jesus, nessa noite, ele diz
ele tem um convite, ele tem uma promessa e ele tem um método. Ele tem como fazer. O convite nesta noite é eu e você nos colocarmos à disposição para que o jugo de Jesus chegue até nós. Porque o boi brabo, ele leva, às vezes, dias para ser domado. O boi mais velho, o experiente, ele conduz o boi brabo, porque está no mesmo jugo. Não tem como correr para lá e para cá. É uma estaca grande. Essa estaca vai estar conduzindo, os dois têm que andarem juntos. E aí esse boi mais velho, mais experiente, ele vai fazer com que o boi, que é brabo, que sou eu e você, ansioso, cheio de preocupações, que às vezes não sabe o que fazer, estica cabelos, ficam nervosos, tomam atitudes debaixo de fortes emoções, geralmente tomam atitudes erradas. É este jugo que Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O contrário de mansidão é brabeza. Esse animal que fica sobre a custódia desse animal que é manso, ou outro animal que é brabo, passando alguns dias, ele vai ficar manso. Passando alguns dias, ele vai passar a ficar na condição até de pular para um outro jugo e ajudar um outro animal. Esse animal que ele vai ser domado, ele vai aprender com o animal mais velho a arar a terra. E o que é que significa arar a terra? Viver nesse mundo, trabalhando nesse mundo. Arar a terra, você vai arar a terra no dia de sol, no dia de chuva. No dia de sol castiga, no dia de chuva atrapalha, a terra fica mais pesada. E o que é que significa? Tem dias que o nosso dia de trabalho é leve, é suave, mas tem dias que a carga está pesada. E por isso que Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, isso significa que nesse mundo nós teremos aflições. Ele não está deixando a gente enganado. Ele não está dizendo, pronto, venha para a igreja que vocês vão deixar de ter problema. Não. Ele está dizendo apenas o seguinte, venha comigo que eu vou te aliviar. Venha comigo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a promessa final neste texto é que nós vamos encontrar descanso, não é para o corpo, descanso para a vossa alma. E o que é que significa alma na minha vida e na sua? É o centro das nossas emoções. Aquilo que quando nós estamos tão preocupados, não é o nosso corpo que está preocupado, é o nosso coração que fica angustiado. É a nossa alma que fica angustiada. Quando alguém recebe uma notícia de que tem um parente na emergência, na UTI, ou um diagnóstico médico, ou um pagamento muito alto e não tem a condição de fazer, normalmente a pessoa, o ser humano normal, ele se angustia, ele fica preocupado. E isso, também no campo da ciência, o nosso coração, a nossa alma fica aflita. Só que Jesus está dizendo, se você tomar o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. E nós vamos encontrar descanso para as vossas almas. Isso significa que nós vamos passar pelos problemas. Nós vamos passar pelos momentos de aflições. E a nossa alma vai estar descansando em Cristo Jesus. Existem hinos que eu me faço lembrar agora. Se tu, minha alma, a Deus suplica e intercede, confiando, fica. São hinos que nós aprendemos que traz uma mensagem, não só apenas melodias, não só poemas, mas que trazem mensagens e vai ao profundo, ao âmago da nossa alma. Mensagens que faz com que a gente reflita, nós não estamos sós nesse mundo. Deus, Ele é comigo, Ele é contigo.
Deus está no barco, meu irmão. Deus está junto com você. A sua família não está só. Convide Deus para entrar na sua família. Convide Deus para entrar no seu barco. Tem louvores, como o de Regis Danese, e eu cito a autoria porque está na internet. Entra na minha casa. Entra, Senhor, na minha casa. E faz uma referência a Zaqueu, um homem cobrador de impostos que, segundo a Bíblia, lá em Lucas, ele fala que Zaqueu roubava. E quando ele tem um encontro ao Senhor, ele se submete tanto ao Senhor que ele diz: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa. Faz uma mudança. Vê o que é que eu tenho, meu Deus. Vê o que é que eu defraudei deste povo, disse Zaqueu. Vê o que eu defraudei deste povo e eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que é que eu aprendo também nessa passagem? Jesus não mandou ele devolver nada. Mas nós, quando estamos com Jesus, o temor é tão grande que nós não queremos fazer nada de errado. E ele sabia que tinha coisa errada na casa dele. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele reconhece Jesus como Deus na sua vida, ele diz: olha, se eu defraudei alguma coisa a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu aprendo que o jugo de Jesus, ele é suave. E o seu fardo é leve. Vamos viver a vida que Deus nos presenteou. Não pense em algo contrário. Jesus, ele presida na minha vida e na sua vida. Que Jesus possa ser o centro dos nossos negócios. Que Jesus possa ser o centro da nossa família. Que Jesus possa ser aquele que traga sempre o refrigério. Que traga aquilo que vai jogar a aflição para longe. Que venha trazer o alívio. Que venha trazer a paz. A paz que o mundo não conhece. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, a Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos e disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou a você a minha paz como o mundo dá. Credes em Deus, credes também em mim. E ele diz que está preparando lugar. Qual é a paz que o mundo promove? Talvez a paz que o mundo promova e que muitos já se abasteceram dessa falsa paz, talvez seja um copo de cerveja, talvez seja uma dose de uma bebida mais forte, talvez seja o uso de entorpecentes, talvez seja uso de alguma situação para que saia da sua racionalidade. Mas eu quero dizer uma coisa: depois do efeito de tudo isso, o problema volta. E Jesus não. Jesus traz o alívio. E ele dá o jugo. Eu e você vamos aprender a andar com ele. E quem está na direção é ele. Ele estando na direção, nós vamos andar juntos. Caminhar juntos. Se ele quiser ir para a esquerda, nós vamos à esquerda. Se ele quiser ir para a direita, nós vamos à direita. Se ele disser caminha, nós vamos caminhar. Se ele disser é hora de parar, a gente vai parar. Porque o jugo é do Senhor. E é suave. E o fardo é leve. Que Deus possa te abençoar. Me abençoar. Que eu e você possamos receber esse convite e aceitar o convite. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, abra a sua boca e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite. Toma a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. E que Deus possa estar alcançando a sua vida, a sua família. Você que está na internet pode entrar em contato, pedidos de oração através desse WhatsApp. Eu mesmo, pessoalmente, eu respondo a todas as pessoas que entram em contato conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e nos abençoe.
nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.